Senhor, nós te louvamos. Te louvamos, Senhor, por podermos chegar aqui nesse lugar, nessa data, Senhor, compromisso. Nesse dia agendado por Ti, Senhor, um dia especial que o Senhor estabeleceu como um memorial ao Seu povo. E aqui chegamos nessa noite, Senhor, desejosos em cumprir esse mandamento, desejosos em viver esse tempo. Que o Senhor venha se revelar a nós, que o Senhor venha revelar os Teus mistérios nesse tempo profético que estamos entrando, Pai. Que esse ambiente, Senhor, que esse ambiente seja transformado, que cada gesto de adoração, que cada palavra ministrada, cada som entoado nessa noite, neste lugar, que revele a Tua glória, Senhor. Por isso nós apresentamos a nossa vida nesse momento a Ti. Colocamos o nosso coração e a nossa mente voltadas ao Senhor, ó Pai. E que em nome do Teu Filho, Yeshua, o Mashiach, cada um que chegou aqui nessa noite, Pai, e aqueles que ainda estão vindo a este lugar, que possamos receber dessa porção que vem do céu até cada um de nós, e que ela encontre lugar, Pai, em cada uma das nossas vidas. Que seja um tempo em que possamos ouvir, porque é uma noite em que o Senhor estabelece para ouvirmos, Senhor. Que os nossos ouvidos se abram, que possamos começar a ouvir desde já a Tua voz, o Teu chamado, o Teu anúncio. Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. Os Teus filhos ouvem a Tua voz, os Teus filhos ouvem a Tua voz. Que seja um lugar em que todos ouçam a Tua voz, Senhor. Faz a Tua obra nessa noite. Cumpre o propósito para o qual esse dia foi estabelecido. Em nome de Yeshua, o Mashiach. Amém e amém. Amém, gente? Pode se assentar, porque lá em Levítico, capítulo 23, eu queria trazer uma introdução antes de nós darmos início a essa celebração, porque é fundamental que cada um de nós estejamos atentos e compreendendo aquilo que está acontecendo essa noite nesse lugar. Para que essa celebração tenha sentido, eu preciso entender o porquê dela. E lá em Levítico, capítulo 23, no versículo 23, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo:
no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Lá em Números, capítulo 29. É importante lermos também Números, capítulo 29, a partir do versículo 1. Porque diz: no 1º dia do 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á dia do sonido de trombetas, dia do sonido do chofar. Quando você pega esse texto no original, ele diz Yom Teruah, dia de Teruah, de se ouvir o som do chofar. Então essa celebração que nós estamos realizando aqui hoje, ela é conhecida e ela é estabelecida na palavra como Yom Teruah, um dia de se ouvir o som do chofar. Isso é o que está estabelecido na palavra. Eu preciso que você entenda isso, porque hoje nós vivemos um tempo onde existe uma ênfase muito grande em relação a um ano novo, que na verdade é um ano novo civil no judaísmo, no povo judeu. Mas a ênfase que a palavra traz a nós é em relação a um tempo onde nós precisamos ouvir o som do chofar. E por quê? Porque está estabelecido na cultura que esse dia, na verdade, hoje nós iniciamos o mês de Tisrei. Iniciamos o dia 1º do 7º mês do calendário judaico, que é Tisrei. E na cultura é dito e ensinado que esse dia que nós estamos aqui hoje é o 6º dia da criação. Foi o dia onde o homem foi criado. Talvez você fale, mas não foi o 1º dia da criação? Não. Hoje nós estamos no mesmo tempo do 6º dia da criação. Sabe por quê? Porque no 6º dia foi o dia onde o homem, a coroa da criação, foi estabelecida. O homem é estabelecido como a coroa da criação. Então, quando nós ouvimos o som do chofar, isso precisa vir à nossa memória, porque nós fomos criados e estabelecidos nessa terra para sermos a coroa da criação. A coroa em meio a tudo que o Criador realizou. Você precisa ser essa coroa. Você precisa cumprir esse propósito. E quando o Senhor estabelece esse tempo para tocar o chofar, é um tempo para que você desperte. Desperte para o propósito que você foi chamado. Que o som que será ouvido hoje, aqui nessa noite, possa despertar você para o teu propósito. E sabe qual é o propósito na criação? O propósito que o Senhor criou você e te plantou no Éden, para que você tivesse em meio à criação o domínio, revelasse a sua glória, e você cumprindo o seu propósito, como alguém que segue e caminha segundo a instrução daquele que te criou. Toda a criação estaria equilibrada e numa harmonia perfeita, se você estiver cumprindo o propósito. Por isso precisamos despertar para isso. Precisamos despertar para esse propósito. Precisamos entender
entender que enquanto nós estivermos de pé, plantados, cumprindo o propósito, dentro da instrução que o Eterno estabeleceu, a terra viverá a restauração e estaremos retornando à forma que era no princípio. Nesse tempo, é um tempo que aponta para algo profético, porque a partir do momento que somos despertados pelo som do chofar, e nós, ao sermos despertados, nós retornamos ao Eterno, vivemos techuvá, o retorno à sua instrução, a restauração em nossa vida, aos mandamentos de Deus. À medida que caminhamos nessa direção, trazemos o reino de Deus. A partir do momento que nós assumimos essa posição, nós coroamos o reino. Entenda isso nessa noite. O despertar através do toque do chofar desperta você para que você retorne à posição que você foi estabelecido, para que ao retornar à posição você seja a coroa da criação, ou melhor, você o reconhece como rei. E se ele é rei, você está debaixo da sua soberania, dos teus mandamentos, da tua instrução. Você diz: tu és o meu rei. E quando começamos a viver isso, e começamos a estabelecer ele como rei em nossa vida, nós trazemos o reino, nós atraímos o reino, e caminhamos então em direção a um tempo aonde o reino do Mashiach é estabelecido. Então essa festa anuncia: desperta, e ao despertarmos nós atraímos o reino. Ao despertarmos e voltarmos ao mandamento e despertado pelo som do chofar, nós começamos a dizer: vem, Senhor. O nosso corpo, a nossa vida, a nossa prática diária começa a clamar como um verdadeiro chofar. E assim como nós ouvimos o som hoje, nós vamos ouvir aqui nessa abertura. Que você, ao ouvir esse som, seja despertado e se torne um chofar de Deus nessa terra. O som do chofar marca o tempo em que a própria Torá foi entregue ao teu povo. Porque quando a Torá foi entregue ao seu povo, você vê descrito que naquele monte havia um som estrondoso de chofar. É a voz do Eterno. E agora nós nos tornando esse chofar e passamos a ser essa voz do Eterno na terra, revelando quem Ele é, aplainando os caminhos, restaurando as veredas. E tu serás chamado reparador de brechas, restaurador das veredas antigas. Que nessa noite você seja erguido dessa forma ao ouvir o som do chofar. Por isso é um dia onde nós declaramos: Ele reina, Ele é rei. Venha e reina entre nós. Venha e estabeleça o teu reino entre nós, no tempo onde o Mashiach vem. E reina, e reinará, e reinaremos com Ele. Eu queria chamar os tocadores de chofar. Todas as festas bíblicas, elas são um memorial, chamadas de moed, ensaio geral. E nós já falamos diversas vezes isso aqui. Por que o Senhor estabelece ensaios gerais? Porque a partir do momento em que você compreende as festas e vive e começa a viver naturalmente ela, você está como que pronto para viver aquele momento.
Então, se você vive os agendamentos de Deus, você nunca será pego desprevenido. Você não será surpreendido, porque você estará no tempo certo, cumprindo a coisa certa, com as vestes certas. Então que hoje vamos ficar de pé, ao ouvir o som do shofar, cada um aqui seja despertado, porque ele vem. E ele vem ao som do shofar. Ao som do shofar que anunciará a vinda do rei. Sempre que um rei era estabelecido, se ouvia o som do shofar. Então, quando nós paramos hoje e ouvimos o som do shofar, estamos dizendo: ele é rei em nossa vida. Amém? Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam, asher qdeshanu bemitzvotav vetzivanu lishmoa kol shofar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santifica com os teus mandamentos e nos ordenastes ouvir o som do shofar. Quem há de permanecer no seu santo
A trombeta soará, claro como o sol, as nuvens voltará, declare ao mundo esse é o ano do perdão, de Sião virá a salvação. Todos juntos, ouço o leão rugir, desde fogo nas tochas, chamo pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, desde fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, vejo fogo nas tochas, marchando pra guerra. Sinto galopar dos cavalos, ouço o leão
festa é uma festa de despertamento, né? E melhor do que todos os shofar que a gente ouviu aqui hoje, a gente ouviu uma voz que foi pronunciada através da vida da Paula. Eu não sei quantos ficaram conectados no que ela estava falando. E o chamado de Deus para a nossa vida não é fazer religião. Deus não está preocupado com festa, com o nosso culto. O Senhor está preocupado em como está o nosso coração, qual a posição do nosso coração. Porque tudo que fazemos é para nos conduzir a um posicionamento. E se tudo que a gente faz não nos conduz a um posicionamento de acordo com aquilo que é a expectativa do coração do Eterno, é tudo em vão. Acho que é por isso que eu estou tão nervoso. Quando ela estava falando ali, o Senhor falando, eu falei assim, misericórdia, Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. Precisamos nos arrepender. E esse dia de hoje é justamente um convite do Eterno para o arrependimento, amém? São que horas? 8h25? Bom, eu tenho 3 coisas para falar para vocês aqui. E eu quero fazer um resumo primeiro daquela aula que a gente dá sobre a relação das festas e o crescimento espiritual. Porque a gente tem muita gente nova, muita gente visitando, e é importante a gente entender por que celebrar essas festas, né? Qual é a importância das festas bíblicas. Eu queria que você abrisse lá Levítico 23. Tem muita gente que vira para mim e fala assim, Saulo, você está celebrando essas festas de judeu, rapaz. Esse negócio é coisa de judeu, isso é coisa do Velho Testamento, isso é coisa da lei, está trazendo um fardo para a tua vida. Estamos na graça, estamos em Cristo. É pela fé, só a Escritura. Eu concordo. Amém? Amém. Mas aí a gente vai ter que conceituar o padrão bíblico de fé. Dentro do hebraico, dentro da cultura. Primeira coisa, de quem são as festas? As festas são dos judeus? Não. Não são dos judeus? Não, são sim.
Elas fazem parte da cultura e a história de um povo, amém? A gente tem o povo de Israel e as festas são a história e a cultura desse povo. Estão intrinsecamente ligados. Não tem como você desconectar a história de Israel da Torá, das festas, do sábado. Sábado lá é um feriado. Claro, em lugares como Tel Aviv e outras cidades que são mais seculares, você vai ver carro, loja aberta. Mas as cidades que são realmente cidades mais voltadas para a religião, para a fé, você não vê, as lojas fecham. E esses dias não, tem um tempo atrás eu tive uma sensação assim muito estranha. Era uma sexta-feira e a gente lá em casa tenta, antes do Shabat, da abertura do Shabat, já está com tudo resolvido. E eu tive que sair um pouco antes das 5 horas para comprar alguma coisa na rua. E eu saí, foi engraçado, eu saí com aquela expectativa, eu tenho que ir rápido, senão daqui a pouco está tudo fechado. Como se eu estivesse em Jerusalém. Enfim, quem dera, já pensou? O bairro do Fonseca parando por causa da abertura do Shabat, que coisa linda. Enfim. As festas pertencem ao povo de Israel? Sim, porque está ligada à história dele. Mas antes de pertencer ao povo de Israel, vamos ver a quem essas festas realmente pertencem. Levítico 23 diz assim: depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as festas, as solenidades de quem? Do Senhor, que convocareis, serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Olha que interessante, o texto bíblico, o Eterno está falando em primeira pessoa. Vocês percebem isso? A gente, narrativa, aqui não está sendo um texto narrado. A forma como esse texto foi escrito dá a ideia de que foi o próprio Eterno falando. Essas são as minhas festas. E lá, esse capítulo, eu recomendo que vocês leiam, se puderem, em casa. Porque ele vai trazer a lista das 7 festas que o Eterno ordenou que celebrássemos. E lá no final, olha assim, o que diz o versículo 44? Levítico 23, 44. Assim pronunciou Moisés as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Então as festas passaram a ser do povo de Israel, mas vieram da parte de quem? Do Senhor. Amém? Então não são da igreja, não são do povo, são do Eterno. E de todos aqueles que se aproximam do Eterno. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo, é uma coisa do passado, é uma coisa da antiguidade, é uma coisa que a gente não tem mais que preocupar com isso, porque já passou, estamos na dispensação da graça. Eu queria que você lesse o capítulo 14, olha o que diz aí. E não comereis pão, aqui está falando da festa das primícias, mas olha o que diz o versículo 14. Não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é, por vossas gerações em todas as vossas habitações. Então, até quando essa festa deveria ser celebrada? O que é perpétuo? Todo mundo sabe que uma coisa perpétua? Para sempre, gente. Para sempre, que coisa linda. E lá no versículo 21 também diz a respeito da festa de Pentecostes. E naquele mesmo dia pregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. Aleluia. Mais uma, no 31. Nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Coisa linda. E lá no 41. E celebrareis essa festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. Então, irmãos, primeiro, as festas pertencem ao Eterno e de todos aqueles que se aproximam do Eterno. Segundo, são estatuto perpétuo. Não acabou o tempo, Jesus não encerra nada. Esse papo que Jesus fez uma divisão ali, não fez. Jesus não veio, ele mesmo falou: eu não vim anular a lei, eu vim cumprir. Mas o fato de que ele ter cumprido não quer dizer que eu não tenho que cumprir. Ah, mas Saulo falou que o fim da lei é Cristo. Gente, o que esse texto está dizendo, está falando de fim, de finalidade, de propósito. O que nos convence, o que nos diz que a gente está certo ou errado? Não é a lei? Se eu chego na sua casa, pastor Alexandre, eu não sei quais são as regras, eu posso fazer alguma coisa que te deixe chateado, porque eu não sei as regras. De repente tem um sofá lá que ninguém pode sentar. Tem o sofá do chefe, o sofá, eu, patroa das crianças, não tinha lá a cadeira do papai. Cadeira do papai? Ninguém pode sentar. Eu chego lá, todo folgado,
sento na cadeira. Aí Alexandre chega na sala e foi na cozinha pegar uma água, quando volta, olha pra mim na cadeira e me olha com a cara feia. Eu falei assim, o que houve? Aí ele fala, você sentou na minha cadeira. Eu falei, mas eu não sabia que você não podia sentar nessa cadeira. Mas se na hora que eu chegasse, alguém me dissesse, ó, não pode sentar nessa cadeira, eu não teria sentado naquela cadeira. Então, o que é que nos faz reconhecer o nosso erro? São as leis. Qual é a finalidade da lei? Nos levar para Cristo. A gente comete um pecado, a lei diz, ih, rapaz, esse negócio que você fez está errado. O que essa lei faz conosco? Traz em nós um arrependimento. É ou não é? Quando você reconhece que está errado, você se arrepende e vai para onde? Para os pés de Jesus. Então o propósito da Torá, o propósito da lei é nos mostrar as nossas falhas, nos mostrar as nossas fraquezas, e aí depois disso, a gente vai aos pés da cruz e a gente se arrepende e é transformado pelo Senhor Yeshua. Então o oposto de lei não é graça, o oposto de lei é pecado. Amém? É estatuto perpétuo e é no seu tempo determinado. Olha o versículo 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. Eu quero fazer a hora que eu quiser. E uma coisa que eu tenho dito, até falei essa semana na aula online que eu falei sobre as festas, eu não critico uma igreja que celebra a festa fora do tempo. Porque tem pastores sendo despertados para celebrar as festas, mas ainda com pouco entendimento. E eu acho que é mais importante ele começar a ser despertado e celebrar mesmo que fora do tempo, e uma hora ele vai entender, do que ele simplesmente rejeitar. Aí deixa de celebrar festas que são lindas, que o Eterno deu, que falam de Jesus o tempo todo, para celebrar festas que trazem à memória práticas do paganismo. Então eu prefiro ver um pastor celebrando Páscoa, quando a gente está celebrando Pentecostes, ou quando a gente está celebrando Tabernáculos, do que ver esse pastor celebrando a festa caipira. Amém? Amém. Enfim, mas existe um tempo determinado. E como o pastor Alexandre falou sexta-feira, se não me engano, ou na semana passada, ele estava falando que as festas, quando foram estabelecidas, Deus manifestou algo tremendo. E Ele renova essa manifestação, Ele renova esse pacto, Ele renova essa aliança toda vez que a gente celebra a festa novamente. A festa da Páscoa foi inaugurada onde? Lá no Egito, libertação dos escravos, não foi? O povo foi liberto. E aí em Cristo, na celebração de Páscoa, toda a humanidade foi liberta da escravidão das trevas. Olha a renovação, no mesmo tempo. Lá na Torá, lá no Sinai, na festa de Pentecostes, a primeira festa de Pentecostes, o que aconteceu? As tábuas da Torá foram entregues, né? Os princípios do Eterno foram entregues, escritos em tábuas de carne, em tábuas de pedra. E aí o Senhor profetizou o seguinte: um dia eu vou pegar essa lei que eu dei em tábuas de pedra e eu vou escrever no coração de vocês. Aí a gente vê em Pentecostes os discípulos reunidos. E o que acontece, gente? O Espírito Santo é derramado. E antes eu tinha que consultar um livro para saber o que é certo ou errado. Hoje eu sou cheio do Espírito Santo que nos convence do pecado. O Senhor trabalha com tempos e tempos determinados. O Senhor gosta de encontro marcado. O Senhor tem um encontro marcado para cada um de nós. O Senhor quer nos levar além desses momentos aqui. E o Senhor tem gerado no meu coração uma coisa que Ele falou para mim. Porque eu não tenho vivido uma fase tão propícia ultimamente. E o Senhor esses dias falou no meu coração: estou com uma saudade de você. Eu queria dizer isso para você também. O Senhor está com saudade de alguns aqui. Que é isso, Paulo? Sou crente? Batizado do Espírito Santo, cheio do fogo logo. Mas você sabe do que eu estou falando. Não sabe? O Senhor está sentindo saudade de ouvir algumas vozes. O Senhor está com saudade de algumas pessoas que não tinham pressa para sair da presença dele. Aleluia. Não tinha nada a ver com meus bolsos. Que loucura. Danilo, eu me apropriei, cara. Esquece, já era. Faculdade já tem gente que começou a falar por minha causa. E eu queria fazer agora um pequeno resumo dessa relação. Gente, olha que interessante. Nesse capítulo tem 7 festas.
E tem na verdade, 8 festas, porque o Senhor ele começa a falar, essas são as minhas festas. Qual é a primeira coisa que ele fala? O Shabat. Olha que coisa linda. Então, aos olhos do Eterno, o Shabat não é um dia chato de proibições em que eu não posso fazer nada. O Shabat é uma celebração. Eu ainda não estive, mas o pastor Alexandre compartilhou, já vi alguns vídeos, que a abertura do Shabat em Jerusalém é uma festa. Eles chegam dançando, se alegrando, e aquilo é algo maravilhoso, porque é isso que o Eterno quer. Não é um fardo pesado, eu não posso, não. Somos privilegiados por termos sido despertados para o Shabat. O Shabat é cura, o Shabat é renovação, o Shabat é provisão de Deus. Aleluia. E aí a gente tem a primeira festa, Pessa. Qual é a marca de Pessa? Um cordeiro foi morto para que um povo fosse livre, através do sangue. E essa primeira festa fala do nosso primeiro passo em direção a Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário e nos resgatou. Primeiro passo, aceitei Jesus. Legal. Só que o problema é que muitos de nós param nessa festa. Eu aceitei Jesus e acabou, está tudo tranquilo. Só que imediatamente após essa festa, começa uma segunda festa, chamada de Festa dos Pães Asmos. Que é o quê? Tira o fermento. Então, imediatamente após o momento que você crê em Jesus e você começa e anda, vai na direção dele, está na hora de começar a tirar o fermento, tirar o pecado, mudar as práticas, mudar o comportamento, mudar a forma de falar, mudar os lugares que frequenta. Tem gente que quer aceitar Jesus, mas não quer ter trabalho. Quer fazer parte de um clube. É como eu bati meu cartãozinho lá, tá tudo bem. Não é assim. Existem exigências. O reino de Deus é exigente. A gente entrou num reino que tem um rei e esse rei tem regras. E só é beneficiado pelo rei quem obedece às regras do rei. Quem não obedece às regras do reino é expulso, é preso. A gente tem que aprender a entender as alusões que a Bíblia faz no reino de Deus. Ah, é um reino, faço parte do reino de Deus, mas tem um rei, e esse rei tem regras. Não podemos entrar de qualquer maneira na presença do rei. Por que o Senhor falou essa noite que não está recebendo a adoração de muitos de nós? Porque não pode entrar de qualquer maneira na presença do rei. Aleluia. E aí a primeira festa, o sangue do cordeiro, aceitamos Jesus. A segunda festa, começamos a abandonar o pecado. Qual é a terceira festa? Primícias. Começamos a dar os primeiros frutos. Então, se você creu em Deus, aceitou Jesus, começou a tirar o pecado, a segunda festa, você vai começar a dar frutos do Espírito. Terceira festa, primícias. Aí, meu amigo, se você aceitou Jesus, pensa, começou a tirar, dizer não para o pecado, matzot, festa dos pães asmos, começou a dar fruto do Espírito, agora está na hora de mergulhar na profundidade. Vem Pentecostes. Oh, aleluia! E eu falo de uma capacitação em dois sentidos, tá, irmãos? Porque dentro do pensamento judaico, essa festa é uma festa considerada de capacitação intelectual. Em alguns grupos, não todos, alguns segmentos fazem uma vigília de estudo da Torá na véspera dessa festa. Porque foi nessa festa que o Eterno deu o quê? A Torá, que muitos veem como um fardo. É uma lei, é jugo, é fardo. Na verdade, Torá significa, sabe o quê, irmão? Instrução. A Bíblia foi um livro que foi dado pelo Eterno para nos instruir. E eu tenho uma coisa para te contar, se eu já te falei isso. A Bíblia não é um livro religioso. A Bíblia não foi nos dada para nos ensinar a fazer religião. É um livro ético-moral, com pequenas instruções acerca de culto. Já falamos sobre isso aqui, né? Fala de engenharia, preservação da natureza, leis trabalhistas e por aí vai. Saneamento. Porque a ideia do Eterno é o seguinte: eu resgatei, eles começaram a sair do pecado, a abandonar o fermento, estão começando a dar frutos do Espírito. Preciso instruir esse povo para que agora eles façam a diferença onde quer que eles estejam. Mas não é também só uma capacitação intelectual, porque quando a gente chega lá com os discípulos, o que acontece? Foram inundados com o Espírito Santo. Precisamos ser capacitados na palavra. Não dá para sair por aí, gravar um versículo e achar que você pode evangelizar o mundo. Eu creio na pregação do irmão semi-analfabeto que fala o português fora do que a gente acha que tem que ser certo, né? Eu recebo, eu sento, eu ouço e recebo. Mas o Senhor quer nos levar a profundidades maiores. Amém. Amém?
quer dizer que uma pessoa que não tem seminário, que não tem hebraico, não prega e não é usado poderosamente, às vezes até mais do que muito teólogo. Mas o Senhor tem profundidades maiores para nós, intelectuais e espirituais. Amém? Precisamos sair do comodismo, que a gente se acostumou com a ideia de Roma. Temos um clero e temos os leigos. O clero se preocupa em pregar e estudar. A gente fica aqui só recebendo. O Senhor tem um tempo para que nos levantemos, amém? Para que nos aprofundemos. E essas foram as primeiras 4 festas. Fala o quê? Da primeira vinda de Yeshua. Ele morreu para que a gente abandonasse o pecado, dessemos frutos e mergulhássemos cada vez numa profundidade maior com Ele. Aí vem a 5ª festa. Qual é a 5ª festa? É a que estamos celebrando hoje. Yom Teruah. Meu amigo, se você aceitou Jesus, já começou a dizer não para o pecado, está dando fruto, está mergulhando nas profundidades do eterno, está na hora de começar a anunciar, está na hora de ser luz para o mundo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, pregai o Evangelho. E Paulo ainda vai além, se preciso fale. Porque às vezes a gente acha que tem que sair por aí falando de Jesus, né? E fica chato, tá no trabalho, o cara tá concentrado na planilha, tá, pô, Jesus, tem um culto lá na igreja e tal, o cara vai ficar com raiva de você. Pregue o Evangelho, pregue o Evangelho. Se precisar, você abre a boca para falar alguma coisa. Entendedores entenderão. Amém. Aleluia. Aleluia. A festa de hoje é esse chamado, é um convite, despertar, acordar, sair da letargia. É um convite para nós, para que nós sejamos despertados para despertar outros. A festa de hoje literalmente é um convite. A festa de hoje, dentro da estrutura das festas, não tem uma importância maior do que nos convidar para a próxima. A festa de hoje é apenas um convite para que vai ser celebrada daqui a 10 dias, que eu nem sei se a gente pode chamar de festa. Que daqui a 10 dias estaremos o quê? No Yom Kippur, que é um dia de arrependimento. Ah, Sal, mas peraí, a gente tem Jesus. Qualquer momento que eu quiser, eu me arrependo e choro ali aos pés dele. Tá, mas para que eu vou ter um dia no ano de perdão? Eu tenho perdão o tempo todo, não tenho? Amém, concordo com você. Mas o convite do Eterno aqui não é para você se arrepender, é para nos arrependermos como igreja, como família, como nação. Amém? Amém. Nos arrependermos das feridas que temos causados uns nos outros, das impaciências, dos olhares, como a gente aprendeu com a Damares. Damares, eu sou bem sério quando eu estou ministrando. A gente aprendeu, é 10% voz ou 7%? 7%. Olha só a comunicação que a gente aprendeu. A comunicação é composta 7% pelo que falamos, pelas palavras, 38% tom de voz, 55% expressões corporais e faciais. Ou seja, pô, mas eu não falei nada para ferir o irmão, mas a forma como você olha, aquela esquivada na hora de trocar o cálice, você pensa que Deus não está vendo, Deus está vendo. Ou então nem olha no olho, já viu, pastor? Olha Deus falando aí, ó. Quando o pastor dá aquela frase, né? Diga pro seu irmão aí, cita o salmo inteiro. Tô brincando, pastor. Porque aí você quer falar rapidinho e sai fora. Não, ele dá aquela frase composta, que é para você olhar no olho da pessoa, falar assim, seja a luz do mundo. Parece brincadeira, mas é sério. Porque sabe por que o mundo hoje ainda não olha para nós e vê Cristo? Sabe por que o mundo ainda hoje não reconhece Jesus? Porque ele falou assim, o mundo vai crer quando eles forem um. E a gente não está sendo um. E enquanto não formos um, vamos continuar fazendo festa, barulho, convenção, o que for, e o mundo não vai ser alcançado. Vamos continuar fazendo nossos círculos internos, com nossas lutas, com as nossas divisões, com as nossas competições, enquanto o mundo está morrendo. Misericórdia. Mas a partir de hoje começam os Yamim Noraim, dias terríveis, dias temíveis, dentro do pensamento judaico, porque a partir de hoje começa uma reflexão, começa uma introspecção. E aí o povo judeu ele começa a refletir sobre tudo que fez o ano todo. Quem feriu, o que ele falou, o que ele não fez, para que chegar no 10º dia e haver realmente um arrependimento coletivo. Por que há essa necessidade de um chamado do shofar para um arrependimento? Para a 7ª festa, que é Tabernáculos. Que fala do quê?
A nossa vida nesse tempo é temporária. A tua vida é uma sucata. Olha que coisa interessante. A tua vida nesse mundo é uma sucata. O que a festa de tabernáculos fala? Quando vocês entrarem no Egito, quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês e construírem casas fortalecidas, bonitas, com laje, com muros, como disse Mateus, né, aquela vez, com tijolos e fechaduras, uma vez por ano vocês vão abandonar essa construção, essa estrutura, essa coisa que você fez com as suas mãos e vai morar numa tenda bem simples, para você lembrar que quem te protege sou eu, quem provê você sou eu. Olha que lindo. Aí, infelizmente, a gente vê a igreja celebrando festa de tabernáculos com o tabernáculo de Davi, com a arca da aliança. Não é isso. Não é isso. Festa de tabernáculos é quebrantamento, é humilhação, é reconhecer a grandeza do Eterno, é reconhecer que a provisão vem dele. E é também reconhecer que tudo que a gente vive aqui é temporário e que um dia o Senhor vai nos levar para uma eternidade com Ele. Trazer isso à memória. Então o Senhor está nos chamando, arrependa-te, muda a direção, porque eu estou chegando. O Rei está voltando, amém? Faz sentido essa relação das festas? Você vê que de Páscoa, pães asmos, primícias, Shavuot, Pentecostes, Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot. Desde o momento que a gente aceita Jesus até a volta de Yeshua, está tudo desenhado nas festas. E tem muito mais, só que eu fiz um resumo. Amém? Essa é a primeira parte, fechou. Todo mundo entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer pergunta? Pode fazer. Todo mundo entendeu? Se quiser, pode pegar depois meus bolsos, que está bem ruimzinho, mas... A segunda parte é falar sobre a festa mesmo. Porque o Eterno falou que... O Eterno deu um mandamento. Ouvir o som do shofar. Ouvir Teruah. Ouvir Yom Teruah. O dia do toque do shofar. Sabe uma coisa interessante? Esse toque que chama para o arrependimento, a palavra Teruah tem a raiz próxima da palavra Terufá, que é cura ou remédio. Então, o chamado do Eterno é para que nos quebrantemos, nos arrependemos, para que sejamos curados. Porque Ele não vai casar com uma noiva doente. Ele não vai casar com uma noiva suja. Ele não vai casar com uma noiva que faz o que quer e bem entende. Amém? Amém. Saulo, esse evangelho é duro, não gostei não. Amém, irmão, mas é o que está na Bíblia. O evangelho fácil tem lá na... Não esqueci qual é o canal. Jesus prometeu vida fácil para ninguém não, irmãos. Só estou passando a luta que você não tem noção. Rapaz, se eu te contar as minhas, a gente vai chorar a noite toda aqui. Às vezes dá vontade de chutar o balde, dá vontade de sair correndo, gritando, arrancando os cabelos. Mas quando dá vontade de sair correndo, gritando, arrancando os cabelos, o que a gente faz? A gente vai para os pés da cruz e chora. A gente tem que aprender a chorar no ombro certo mesmo. Você está no perrengue, não adianta chorar no ombro errado, no ombro do ímpio. Tem que ter uma junta profética. Amém, Dani? Sabe o que é uma junta profética? É aquela pessoa que tem uma conexão espiritual. Não pode também sair contando para qualquer um não, quando vira fofoca gospel. Mas no momento de crise é importante a gente ter alguém do nosso lado, amém? O Yom Teruah, irmãos, não tem muito o que falar sobre a festa especificamente. O Eterno falou assim, ó, toca o shofar e convoca o pessoal, porque daqui a 10 dias virá o perdão. E hoje também é celebrado na comunidade judaica Rosh Hashanah, que é o quê? O Ano Novo Judaico. E como o pastor já introduziu, o pastor quase que pregou aqui com o meu esboço. Eu falei assim, cara, o pastor Alexandre já está pregando tudo ali, glória a Deus. Algumas pessoas veem isso de uma forma pejorativa, ter trocado a data que o Eterno falou, que é lá em Nissan, lá no início, em Pêssar. Mas não é isso, irmãos. É porque nessa data, os judeus consideram que é o aniversário da criação. Olha que coisa linda. Então, o judeu ele não ignora a data, o calendário espiritual. Eles têm uma visão sobre o calendário espiritual que começa na Páscoa. Mas eles escolheram celebrar também de uma forma civil, de uma forma popular, o Ano Novo nessa data, comemorando o aniversário da criação. Amém? Então, hoje também celebramos esse ciclo.
Nós aqui não damos tanta ênfase, porque nossa visão, nossa expectativa é muito maior em restaurar princípios da Torá do que a cultura judaica, simplesmente por isso. Não é porque a gente não concorda, porque acha ruim, não tem nada demais em celebrar Rosh Hashanah. Mas a visão da missão de Bereshit não é resgatar práticas judaicas, é resgatar valores bíblicos que se perderam nesses 2000 anos, amém? E eu queria, para a gente fechar, falar um pouquinho sobre o shofar. Todo mundo sabe o que é shofar? Alguém me traz um shofar aí? Hã? Todo mundo sabe? Alguém aqui não sabe o que é o shofar? Levanta a mão. Não tem vergonha não. Todo mundo sabe. Jesus, plateia fantástica. Isso é um chifre de carneiro montês, né? Um chifre de antílope. É uma peça inteira. Não é um berrante, tá, irmãos? Não confunda com berrante. Já teve igreja que eu toquei isso aqui, eu vi o irmãozinho gritando lá atrás. Ei, boi! Vocês da casa que já me conhecem sabem que eu sou uma pessoa calma, né? Assim, deu vontade de dar uma chofarzada na cabeça dele. Quando começou essa relação do judeu com o shofar? Lá no momento da Akedah. O que é o momento da Akedah, Sal? Você e pastor Alexandre falam um negócio aí, me explica, né? Esse negócio de Yeshua, de Moshe, de Devarim. Vamos fazer as aulas de hebraico com o pastor Alexandre para pegar. O que é a Akedah? É aquele momento que Abraão leva Isaac para sacrificar. Ele ia sacrificar Isaac, aí o anjo fala, não rapaz, calma, o Eterno já entendeu que você leva a sério as coisas que ele fala. Não precisa matar o menino não precisa matar o rapaz não. Olha ali, o Senhor proveu. E aí tinha um carneiro preso pelo chifre. E a tradição judaica diz que a relação do povo de Israel com o shofar como um instrumento começou ali. E que os dois chifres, um fala da primeira vinda do Mashiach e o outro fala da segunda vinda do Mashiach. Olha que interessante. O shofar ele tem 4 toques. Esses toques, cada um deles tem significados lindos. E não daria para a gente falar todos agora. Mas o primeiro toque, que é o toque longo, é o toque que foi tocado nas muralhas de Jericó. Olha que interessante. E uma das coisas mais interessantes que ele fala é de derrubar barreiras. Destruir barreiras, destruir prisões, destruir cadeias na mente, no coração. E eu quero que isso fique muito claro para você, porque a gente vai tocar de novo. E quando a gente tocar aqui, a gente vai estar profetizando. Então grava isso. Quando você ouvir o toque longo, você declara que todas as barreiras na minha mente, no meu coração, no meu casamento, no meu trabalho sejam derrubadas em nome de Jesus. Amém? O shofar não tem poder, tá, irmão? Isso é um chifre de animal, se não fizer a manutenção fede. Eu não acredito, algumas linhas acreditam que existe uma santidade no objeto, nós sabemos que não existe, não é isso. A unção está em mim e em você. Isso aqui é um símbolo. Por que o Eterno dá festa? Por que o Eterno deu o Shabat? Por que o Eterno dá tantas coisas simbólicas? Porque nós somos seres humanos, a gente esquece. Então Ele nos dá coisas para que a gente consiga usar como memorial. Todas essas coisas são memoriais. O que Paulo falou? Festa, Shabat, lua nova, alimentação, são sombra do porvir. E o corpo é de quem? Tem gente que usa esse texto para bater na gente, que celebra, né? Tá vendo? Esse negócio é tudo sombra. Eu falei, tá bom, amigo, é sombra, mas de quem é o corpo? Para ter uma sombra, eu tenho que ter no mínimo 2 coisas. Um corpo e uma luz que projeta sobre esse corpo. E a sombra vai ter a forma de quê, gente? Desse corpo. Se as festas, o Shabat, shofar, tudo isso são sombra, e o corpo é de Cristo, quando eu olho para a sombra, o que eu tenho que ver, gente? Cristo. Então, se nós estamos celebrando essa festa, nós estamos o quê? Inseridos na sombra do Mashiach. Aleluia. E como o nosso pastor já trouxe uma vez aqui, se a sombra de Pedro, quando passava, curava enfermos, imagina o que não significa o poder que não tem estar debaixo da sombra do Filho de Deus vivo. Vocês estão entendendo? Como que nós fomos roubados nesses 2000 anos, irmãos? Aleluia! Agora, falando do shofar, eu queria fazer uma breve comparação entre o shofar e a nossa vida. Primeiro, para que um shofar exista, eu quero mostrar para você como que você é o shofar. Eu não preciso do shofar para estabelecer o profético de Deus, amém? Porque você é o shofar, fala assim, eu sou o shofar. Vira para o irmão do seu lado, não, estou brincando. Não vou fazer isso não.
Fala de novo, eu sou o shofar. Eu sou o shofar. Primeira coisa que precisa acontecer para que a gente tenha um shofar, para que haja um shofar, o que é? O cordeiro tem que morrer. Abre aí, Mateus 20, 28 e João 1, 29. 20, 28 diz o quê? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E João 1, 29 diz o quê? Esse pessoal da EBD tem que saber de cor. João 1, 29 diz o que, irmãos? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para que eu e você tivéssemos vida em Deus, porque nós fomos gerados de novo, amém? Pedro diz o quê? Vocês foram gerados de uma semente incorruptível. Nós recebemos uma nova vida. Essa nova vida só passou a existir porque alguém morreu. Porque o Cordeiro morreu. Então, primeiro passo, para que haja um shofar, o Cordeiro teve que morrer. Amém? Sabe qual é o segundo momento para a confecção do shofar? Quando você tira ali o shofar, o chifre do animal, ele tem uma carne por dentro. Uma mistura de carne com tutano, com sangue. Então, sabe qual é o segundo passo para que você tenha um shofar? Tem que tirar a carne. Dá uma olhada em Gálatas 5, 24. E também em 1 Pedro 2,11. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha que coisa linda. Olha o shofar sendo fabricado aí. O cordeiro morreu, recebemos o cordeiro, né? E agora começamos a fazer o quê? Crucificar a carne. É fácil crucificar a carne? A gente resolve no final de semana, num culto, numa festa, dá trabalho, dói. É ou não é? Primeira carta de Pedro 2,11 diz o quê? Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Então, segundo passo, o cordeiro já morreu. Primeiro passo. E qual é o segundo passo? Tirar a carne. Primeira festa, peça, o cordeiro morreu. Segunda festa, pães asmos, tirar o fermento. Para que haja o shofar, tirar a carne. Tem alguma... Será que é coincidência? E aí parou por aí? Não parou, né? Porque o shofar, sabe o que acontece depois que ele tira a carne dele? Ele tem que ser lavado, ele tem que ser lixado, ele tem que ser moldado, ele tem que ser perfurado. Primeiro, ele tem que ser lavado para tirar todos aqueles resíduos. Depois ele tem que ser, a ponta dele é cortada e ele é perfurado. Todas as obstruções. Não pode haver obstrução. Quem estava aqui quando a gente viu a diferença entre louvor e profanação? Ninguém estava quando a gente viu? Sobre Halel e Halel. A única diferença entre louvor e profanação é uma pequena aberturinha que há na letra. A letra fechada, né? Halel, com ret que é fechado, é profanação. Porque está fechado, não está ouvindo a voz de Deus. Não está pronto para receber a instrução de Deus. E aí a gente tem Halel.
que o mesmo som, praticamente, só que a letrinha é o Rê, que tem uma abertura. E essa letra que tem abertura significa, sabe o quê? Revelação. Então a gente aceita Jesus, aceita. A gente começa a tirar a carne, começa. Mas temos que também ser desobstruídos. Isso fala, sabe de quê, irmãos? De abrir mão de nossos conceitos. Conceitos de feminismo, de machismo, de hinduísmo, de budismo, de todos os ismos, de todas as filosofias que a gente recebe na faculdade, no trabalho, no jornal, no Facebook. A gente hoje está muito cheio de cultura. A gente tem muita informação e pouca sabedoria. A gente está na era da informação. Você tem acesso à instrução que você quiser, curso que você quiser, você acessa lá na internet. Mas temos pouca sabedoria, porque a sabedoria verdadeira não vem no livro. A sabedoria verdadeira não vem na internet. A sabedoria verdadeira vem, sabe quando? Quando a gente se abre para ouvir a voz de Deus. Você pode ser teólogo, ser hebraico, grego, latim, conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se você não tiver o teu coração aberto para ouvir a voz de Deus, você vai estar preso a uma letra morta, a mera literatura. Porque a Bíblia ela se torna viva quando você está aberto para receber, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, amém? E olha lá Jeremias 18, o que diz? Negócio de usar a Bíblia no celular, a gente meio que esquece onde ficam os livros, né? Tem que cantar a musiquinha dos livros. Como é que é a musiquinha? Misericórdia. Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ela estava fazendo a sua obra. Ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Esse texto é muito pesado. Eu tenho muito temor de orar isso. Eu falo assim: eu quero ser como barro nas mãos do oleiro. Irmãos, cuidado com essa oração. Porque ele está falando de pegar uma obra pronta. O vaso estava pronto. Estava ali, ó. Opa, terminei. De repente se quebrou. E aí ele não deu uma consertada. E às vezes a gente tem coisa na nossa vida que a gente está querendo dar uma emendada, dar uma consertada, dar uma colada. Não, tem coisa que é preciso que o Senhor destrua, desfaça, quebre. Mas uma coisa é boa: quando a gente é barro na mão do oleiro, por mais que a gente quebre, por mais que a gente tenha rachadura, esse oleiro é um oleiro fiel. Sabe como é que é uma das traduções de amém? Artista de mão firme. Jesus é o quê? Ele é o amém. Não é isso? Que Apocalipse diz: essas coisas diz o amém. Isso não fazia muito sentido quando você pensava que amém era só assim seja, né? Mas amém tem muito mais. Tem cerca de 15 significados. E um deles é artista de mão firme. Jesus é um artista de mão firme. E se você está sentindo que está meio mole, está meio quebrado, está meio torto, está meio rachado, fica tranquilo. Vai doer. E dói. Mas o resultado disso vai ser uma obra-prima. Queria dizer isso para você nessa noite. Tudo aquilo que está sendo quebrado na tua vida não é para destruição. É para que você se torne uma obra-prima nas mãos do oleiro, amém? E o Senhor é fiel. Ele não vai parar no meio do caminho, ele não vai parar enquanto não terminar. Ele não é igual a gente, que está cansado, dá uma paradinha, vai tomar um café e rola a tarde inteira e não termina o trabalho, né? Ninguém faz isso aqui não, né? Deu 3h30, 4 horas, vai para a salinha do café e fica lá, ó. Ainda mais quando o chefe não está na empresa. Misericórdia. O Eterno não é assim não. Ele pegou a gente nas mãos e ele está nos moldando. Se precisar quebrar, ele vai quebrar.
mas o resultado final vai ser uma obra-prima nas mãos dele. Amém? Amém. Então o shofar, o cordeiro morreu, tirou a carne, ele começou a ser lixado. Sabe por que ele tem que ser lixado, irmãos? Porque isso aqui é muito grosso, é uma casca grossa. Se ele for muito espesso, não faz som. Quanto mais fino essa parede, mais fina for essa parede, melhor o som, mais volume vai ter. Então, por exemplo, esse shofar aqui, ele tem um nível de som, porque ele tem uma espessura. Quanto mais fininha essa parede for, quanto mais lixa, quanto mais de nós for tirado, mais bonito, mais afinado, mais alto e mais potente vai ser o som que vai emitir. Aleluia. Só está doendo essa lixa. É porque o Senhor quer extrair de você um som mais alto. O Senhor quer extrair de você tons mais suaves. Aleluia. E tem que ser polido. Porque o Senhor gosta de coisas perfeitas. O Senhor não gosta de meia boca. A gente gosta de meia boca, né? Ah, tá bom, deixa assim mesmo. Não, só dá um jeitinho. O Senhor não é assim, não. O Senhor quer tudo. O Senhor, quando Ele faz alguma coisa, Ele faz de forma perfeita. Então, se ainda não está perfeito, é porque o Senhor não terminou. Se você está olhando, não está ainda, você vai falar assim, meu Deus, mas isso mesmo? Não. Descansa o coração. O Senhor está trabalhando. Agora, diferente do barro, diferente do chifre, eles não têm escolha. Eles estão entregues totalmente na mão daquele que está moldando. E às vezes o trabalho na nossa vida demora mais, sabe por quê? Porque a gente não quer se entregar de verdade. Porque se entregar de verdade, como diz aquela música, é confiar. Aquela música, Aquieta Minha Alma, lembrei, esqueci. Aí, tá vendo como é que você tem que editar coisa dessa? Como é que é, gente? Me ajuda a lembrar da letra aí. Aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Porque na verdade eu entendi que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para admitir. Sei que depender é como viver perigosamente. Essa frase. Depender é viver perigosamente. Porque enquanto a gente tem o controle, a gente se sente seguro. É ou não é? Eu decido, eu compro, eu pago, eu resolvo, eu tenho os contatos. Mas quando, às vezes, sabe o que Deus faz? Ele tira tudo isso. E aí você olha à volta, você vê que você não tem como comprar, não tem como falar com ninguém, não tem um contato. E é nesse momento que a gente não tem mais para onde ir, que o Senhor mais trabalha na nossa vida. Aleluia, glória a Deus, glória. Glória a Deus. João 17, 20. João 17, 20. O que diz aí? Eu não rogo. Gente, eu amo essa oração porque Jesus está orando pela gente aqui. Glória. Jesus está orando por mim aqui, que legal, cara. Eu amo esse texto. Olha o que ele fala. Jesus falando com o Paizão, né? Falando com o Eterno. Olha que coisa linda. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer. Tem uma outra versão que é melhor, que diz assim, eu não rogo somente por esses, mas por aqueles que vão crer através do testemunho desses. O que ele quer dizer? Eu não estou orando só pelos discípulos ali, mas por nós que viemos a conhecer através da pregação deles, através dos evangelhos, gente. Está falando de você. Jesus estava orando por você e por mim. E olha o que ele estava orando. Para que todos, olha qual é o motivo da oração. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes dei a glória que a mim me deste. Para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam... Para que eles sejam o quê? Perfeitos. Aperfeiçoados em unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim e tens me amado. E eles como me tens amado a mim. Aqui ele está falando o seguinte, nós seremos aperfeiçoados. O que é o polimento? A parte do polimento do shofar. Porque ele foi lixado,
E ele está com farpas. O polimento é para tirar as farpas, é para tornear, é para deixar ele lisinho, para deixar ele não machucar quando você tocar nele. E a gente às vezes aceita Jesus, tira a carne, abandona o pecado, está dando fruto, mas está cheio de farpa. É uma bênção, é usado poderosamente, mas ninguém consegue lidar com a pessoa, porque está cheio de farpa. E às vezes você não entende, rapaz, como é que essa pessoa é uma mulher de Deus, profeta, esse cara é um homem de Deus, mas volta e meia está espetando alguém, está arranhando alguém, está machucando alguém. Precisamos ser polidos. Vocês já viram as pedras na cachoeira, como elas são lisinhas? Vocês sabem por que as pedras são daquele jeito, redondinhas, lisinhas? Por causa da pancada que elas vêm sofrendo uma nas outras, uma batendo na outra, e batendo na água, batendo uma na outra, até que ela chega àquela forma que parece até perfeita, mas se chega pertinho tem porinhos ali também, não é perfeito. Perfeito a gente vai ser quando a gente for glorificado, amém? Quando Jesus voltar. Mas o Senhor quer tirar a farpa da gente aí. Amém, Paulinho? O Senhor está falando, o Senhor está gritando. Já tem alguns cultos que o Senhor tem usado até esse termo. Pelo Leve, que o Senhor está gritando. Pela Monique, que o Senhor está gritando. Hoje o Senhor gritou através da Paulinha. E se a gente for parar para pensar, está tudo conectado. Não adianta a gente querer fazer diferença no mundo se a gente está cheio de farpa espetando uns aos outros. E eu queria agora pedir perdão se eu espetei você, porque eu às vezes sou meio duro. Às vezes eu sou duro com a minha forma de falar, quando eu estou estressado, você que porra. Teve um dia que o pastor Marcelo, coitado, né, pastor? Desculpa, tá, pastor? Já pedi perdão, mas eu fico me lembrando. Fico fora do pastor Marcelo, não tem nada a ver com o meu problema. Estava preocupado ali com aquele amor. Farpa, precisamos ser polidos. Amém? Tiago 1,4. Tiago, cadê você? Tiago 1,4 diz o quê? Tenha, porém, a paciência. A sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, qual é o desejo do Eterno para a nossa vida? Que sejamos perfeitos e completos. Como é aquela frase mesmo, pastor, que a gente está da excelência, que eu esqueci? Que você falou? Que botou na Cidra? Não há nada mais íntegro. Não há nada mais íntegro do que ser inteiro na busca pela integridade. na árdua busca pela integridade. Não há nada mais íntegro, olha que lindo isso, muito filosófico, pastor. Glória a Deus. Não há nada mais íntegro do que viver, do que ser inteiro na árdua busca pela integridade. O que isso está dizendo? A gente vai conseguir ser plenamente 100% perfeito aqui? Não. Mas a gente tem que viver intensamente, arduamente, na busca dessa perfeição, dessa plenitude, dessa integridade, amém? É ser polido. Você pegar um chofar como esse aqui, é um chofar lindo, mas ele é um chofar rústico. Ele não tem brilho, e ele tem a tendência de ficar áspero, de arranhar. E ele não tem a espessura mais grossa, não tem um brilho tão grande no som, como teria um mais fino. Irmãos, quanto mais polidos formos, quanto mais lixados e polidos formos, mais fino será o som, mais belo será o som, mais potência vai ter o som que nós emitimos. Amém? Amém. E aí, depois de tudo isso, o chofar está pronto. O cordeiro morreu. Tirou a carne. Lavou com água, passou no fogo. Passa no fogo para queimar os pelos. Lixa com lixa grossa, lixa fina, polimento. Aí o chofar está pronto. Alguns tem até que ser moldado no fogo, esquenta para melhorar o formato. E aí eles entregam para a gente. Está pronto para ser usado. Só que quando a gente recebe o chofar, como é que ele está? Quem sabe? Você dá o primeiro sopro quando você compra o chofar. Sabe como é que sai? Cheiro de carniça. É que isso, Saulo?
mas já tirou a carne, já passou pela água, passou pelo fogo, passou pela lixa, passou pelo molde, está no reteté, está cheio da unção. Mas tem alguns resíduos que ficam ali dentro. Se você olha, você não vê nada, é impressionante. Lá, teve uma época que eu revendia chofar, aí chegava lá em casa caixa com tipo 10, 15 chofarotes. Minha esposa quase morria. Parecia que o bicho estava morto lá dentro de casa. Imagina, gente. Não é amor? É muito amor nesse coração para aguentar. É muito fedido, irmão, é muito fedido. Por quê? Tem pequenos detalhes que precisam ser ajustados. E eu sabe como é que tira esse último cheiro? Sabe como é que faz essa purificação? Porque, irmão, não adianta eu ter hebraico, eu ter teologia, eu ter conhecimento, eu ter boa didática para falar, mas se eu estou contaminado, o que sai de mim não transforma ninguém. É só palavra bonita. Na verdade, pode até ferir mais do que ajudar alguma pessoa. Quando a gente recebe esse shofar, a primeira coisa que tem que fazer é deixar de molho na água. Palavras de Deus. A gente deixa de molho um dia, 2 na água, essa água começa a amolecer os resíduos. Olha que coisa linda. Primeiro uma água fria. Depois a gente faz uma lavagem com uma água quente. Bota uma areia por dentro. Porque a gente é lixado por fora. Ele é muito lixado por fora. Mas a gente usa uma areia com água para lixar por dentro. Está falando, sabe o que? De um acabamento fino. E aí a gente lava com água, a palavra de Deus. Enche da palavra. Renovai a vossa mente pela palavra. Aí deixa secar. Sabe qual é o próximo procedimento? Olha. Deve ser coincidência, não é possível. Só pode. Coincidência. Porque o cordeiro morreu, tirou, né? A gente creu, tirou a carne, cortou o bico fechado, perfurou, tirou todo o impedimento, lixou com a lixa grossa, com a lixa fina, fez um polimento. Agora tem que lavar na água da palavra e no óleo do Espírito. E aí, esse primeiro momento, uma semana pelo menos, você precisa fazer isso para tirar o cheiro. Aí você pensa, está tudo resolvido? Não está, sabe por quê? Porque isso aqui, irmãos, é um material orgânico. É um pedaço de bicho. E a manutenção com a água e com o óleo tem que ser constante. E aí, olha o que está escrito em 1 Coríntios 10, 12. Já estou acabando. Tem gente que pensa assim, né? Rapaz, que isso? Você não sabe quem eu sou? Eu sou apóstolo. Se não me chamar de apóstolo, fica até ofendido. Eu tenho uma dificuldade para chamar as pessoas com esses títulos, né? Não sei se é um erro meu. Às vezes eu chamo assim, em respeito. Mas é um ser humano, né? Enfim. Eu chamo Alexandre, Ana Paula. Às vezes eu chamo de pastor, às vezes eu chamo de Alexandre, né? Às vezes eu chamo de José. Às vezes eu chamo de pastor Zezinho. Graças a Deus nessa casa não tem esse problema. Mas eu já recebi umas olhadas assim, tipo, quem é você? Pra me chamar pelo meu nome. Rapaz. Meus caras são muito importantes, a gente tem que tomar cuidado. Mas olha o que Paulo fala pra gente. Para esses importantes não, pra gente que é fraco, né, limitado. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para aqui. Olha que interessante, Paulo não está dizendo aquele que está de pé, não. Aquele que pensa está de pé. Aquele que acha está de pé. E às vezes a gente se engana. Ó, que isso? Já me viu pregando? Tocando chofar? Já viu o tamanho do meu talite? Vai até o chão. Aquele que cuida está de pé. Aquele que acha que está de pé, cuidado, preste atenção para não cair. Sabe do que Paulo está falando? Não descansa. Não baixa a guarda. Não para a manutenção da água, não para a manutenção do óleo. Senão daqui a pouco você está com uma murrinha terrível, que ninguém aguenta teu cheiro. O meu chofar já é bem antigo, então ele não tem mais cheiro de carniça. Mas eu estou soprando ali, é meio nojento isso, né? Mas eu estou soprando ali, é saliva, irmão. Aí eu chego em casa na capa, guardo e esqueço.
vai ficar fedendo, fica uma morrinha, fica um troço horrível. Então, periodicamente, eu tenho que pegar, passar uma água quente, deixar secar e passar um óleozinho com aroma. E o Senhor nessa noite está convidando a gente para que a gente volte a fazer essa limpeza constante da nossa vida com a palavra, para que a gente busque nos encher desse óleo do Espírito. Senão a gente não aguenta não. A gente não aguenta não. Tiago, Hebreus 12, 13 a 14. Vou ler do 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que Paulo está falando, gente. Seguir. A santificação é um processo contínuo. Palavra, é Espírito, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. E vai ter momentos que você não vai ter força para orar, você vai se sentir mais fraco mesmo. Vai ter momentos que você vai estar subindo as paredes. Vai ter momentos que você vai estar profetizando, vai estar cheio da unção, vai estar sensível para a voz de Deus. Vai ter momentos que você não vai estar tanto. E a nossa vida é assim. O que a gente não pode é parar no meio do caminho. O que a gente não pode é baixar a nossa guarda. É achar que está bem demais. E o maior perigo é quando a gente está muito bem, porque a gente relaxa. Quando a gente está muito envolvido no ministério. E uma coisa que é perigosa também, sabe o que é? Um ativismo religioso. Você está muito envolvido com as coisas da igreja, está trabalhando, está no ministério, está visitando tal. E às vezes a gente não percebe e negligencia a nossa própria vida espiritual. Cuidado. Cuidado, porque a gente pode achar que está de pé, quando menos esperar, tropeçar e cair. E para a gente fechar, Efésios 5, de 11 a 21. Vocês estão entendendo? Eu viajei muito. Então, quando eu estava meditando isso, eu falei, gente, eu acho que eu estou viajando. Às vezes eu tenho essa sensação que eu viajei demais, ninguém vai entender o que eu estou falando. Efésios 5, de 11 a 21. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem no oculto, até de zelo é torto. Mas todas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, e falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Manutenção. 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 Fazer manutenção nas nossas relações, fazer manutenção na nossa vida com Deus, amém? E para fechar, desperta. Esse é o propósito de Yom Teruah. Tudo isso que eu falei, irmãos, falei de dois processos, a comparação das festas e a comparação do shofar. Porque a ideia do Yom Teruah é justamente trazer essa reflexão. Será que a gente não parou em algum momento, não? Não, eu aceitei Jesus, eu creio, vou na igreja, mas eu não estou muito afim de tirar o pecado. Se a gente não faz isso, a gente não vai dar fruto. Se você não dá fruto, você não consegue se aprofundar. Aí talvez você pense, eu não consigo ler a palavra. Porque tem algumas coisas que são precedentes para que você tenha uma profundidade na palavra.
Uma pessoa que não abre mão de certas coisas, uma pessoa que não tem uma vida íntegra com o Eterno, ela vai pegar a Bíblia, ela não vai ter nem vontade de ler, vai dar sono. Mas quando a gente aceitou Jesus, começou a abandonar o pecado, começou a dar fruto, existe uma chama dentro de nós que nos convida. Amém? Eu quero profetizar esse despertamento sobre a nossa vida. Que o Senhor venha me despertar nessa noite para voltar para essa paixão. Ao invés de avivamento, que a gente tem um abibliamento. Não foi eu que inventei não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Saulo conta cada coisa. É um abibliamento. Porque a palavra, irmãos, um culto de poder, um culto de glória, um culto de reteté, é lindo, é gostoso, mexe com a gente. Mas o que nos dá fundamento é a palavra. O que nos dá fundamento é a palavra, é a água e o óleo do Espírito. Mas o óleo do Espírito você não encontra aqui. A gente já falou sobre isso. Onde é que o óleo devia ser produzido, irmãos? Nas casas. Ninguém, Deus nunca mandou ninguém para o templo buscar óleo. Ele falou o quê? Traga o óleo. Então a gente tem que produzir na nossa casa. É na nossa casa que a gente mergulha na palavra. É na nossa casa que a gente produz o óleo. Para que quando a gente se reúna aqui, imagina, se ao invés de vir 100 pessoas aqui buscar óleo com o pastor Alexandre, vierem 100 pessoas para juntas juntarmos esse óleo, imagina o tamanho da fogueira. Porque se o pastor Alexandre traz um pouco de óleo que ele tem e acende uma menorá com esse óleo, é uma chama. Agora imagina se a gente acende uma chama com óleo de 100. Estão entendendo? Esse é o chamado do Eterno para as nossas vidas. Essa foi a convocação que o Eterno colocou no meu coração de trazer para a nossa vida, para que a gente viva até Yom Kippur. Amém? O Senhor abençoe. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Queria falar rapidamente, para encerrar. Fica ali. Quando eu olho para essas 3 festas, né, que nós estamos iniciando hoje, Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot, a primeira coisa que me vem à mente é uma frase que todo ano a gente repete para compreender o que a gente está vivendo. E a frase é essa, para você entender essas 3 festas. Porque ele vem, Yom Teruah, está anunciando a sua vinda. Ele vem. Então, porque ele vem, prepara-te, ó Israel, Yom Kippur. Porque está sendo anunciado hoje, ele vem. Então você é despertado e precisa se preparar. Porque ele vem, prepara-te, ó Israel. Para quê? Para te encontrares com o Senhor teu Deus. Sukkot, tabernáculo. Porque ele vem, Yom Teruah anunciando. Prepara-te, ó Israel, Yom Kippur. Você escuta o anúncio da sua vinda e se prepara como noiva para receber o teu noivo, para chegar em tabernáculo, os 7 dias de festa, de bodas, do grande casamento, o dia do grande encontro. Então essa é uma frase que a gente tem que ter na nossa mente nesses dias. Porque ele vem, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. E além de uma frase, nós temos também uma parábola, que é a parábola das virgens. E essa parábola ela vai falar exatamente dessas 3 festas. Porque no capítulo 25 de Mateus, no versículo 5 diz: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Estavam adormecidas. E porque estavam adormecidas, precisavam então viver o quê? Yom Teruah, o som do shofar, o despertar. Por isso no versículo 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito. Olha o som, olha o despertar. Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Olha o shofar anunciando a vinda dele. Yom Teruah aqui no versículo 6. Então se levantaram, despertaram todas aquelas virgens e prepararam as lâmpadas. Yom Kippur. Esses 10 dias até Yom Kippur, a gente se preparando para receber, porque não pode ter essas sujeiras, não pode ter esse fedor,
A noiva tem que se preparar para esse grande encontro. E aí lá no versículo 10 diz: e saindo elas para comprar, chegou o noivo. E eis que as que estavam apercebidas, prontas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Tabernáculo. Então despertamos hoje e começamos um processo de preparação para vivermos tabernáculo, os 7 dias que nós viveremos aqui na presença do nosso Rei, o noivo e a noiva se encontrando. Amém, gente? Que isso esteja pulsando no nosso coração nesses dias. Que sejamos como essas 5 virgens, prudentes, despertadas e atentas ao tempo que nós estamos vivendo. Amém? E aí no tabernáculo estaremos juntos, acampando juntos. Yom Kippur, sem ser essa semana, na próxima terça, de terça-feira estaremos aqui abrindo o nosso jejum, Yom Kippur, e na quarta estaremos aqui novamente, encerrando o nosso jejum e fazendo, uma grande oração coletiva de arrependimento. Amém? Então se prepare para viver esse tempo. Aleluia! Queria chamar os tocadores mais uma vez. Vem cá. Está falando sobre Apocalipse 22. Está falando, o anjo também me mostrou o rio da água, da vida brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz, nem de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Amém, gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Uma geração conectada. Está falando de reino. O reino estabelecido. Amém? Glória a Deus. Como esse tempo fala de ouvir, então eu queria recitar o Shema. E ao fim do Shema, nós iremos parar e ouvir, então, o som do shofar mais uma vez. Amém? Vamos ficar de pé, gente? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed.
Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vira uma pessoa do seu lado aí e fala para ela, é tempo de ouvir a voz de Deus.